Olá a todos, bem-vindos à nossa aula de Química. Então, conteúdo do terceiro ano, propriedades físicas dos compostos orgânicos, Então, a gente vai fazer um breve comentário a respeito dessas propriedades, tá? Como que a gente consegue fazer uma estimativa, né, da temperatura de ebulição de um composto, né? Como é que a gente pode fazer comparações, né, entre as propriedades de compostos, Bom, quando a gente fala em propriedades físicas, a gente fala de características físicas que eu posso avaliar em um composto, seja ele orgânico ou não, tá? Por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade em água, dentre outras propriedades que eu posso analisar, tá? Para nós, estudantes de química do ensino médio, esses atributos eles são importantes para que eu possa, então, prever o comportamento que a substância tem, de acordo com a estrutura química que a gente vai observar. Então a gente não vai fazer nenhuma análise assim muito aprofundada. As nossas análises vão ser análises mais superficiais, porém análises que nos permitem então fazer algumas previsões. Bom, primeiramente, antes de eu começar a falar, né, das propriedades em si, a gente precisa entender então as interações que existem entre os compostos, ok? Para que daí eu possa explicar então como que uma força, como que a temperatura ela se altera, a solubilidade e tudo mais. Então, a gente vai estudar, né, basicamente rapidinho, as forças de Van der Waals, que são as interações que acontecem entre as substâncias a nível de molécula. Essas interações moleculares, pessoal, são conteúdo do primeiro ano do ensino médio, então vou fazer uma revisão bem rápida para vocês, né, só para vocês relembrarem. Caso de dúvidas, consultem o professor para que vocês possam estar tirando essas dúvidas. Primeiro tipo de interação é a interação dipolo-dipolo induzido ou forças de London. Então essas forças de London elas acontecem em compostos apolares e essas interações elas são fracas então. Por que elas são fracas? Porque esses polos elétricos eles são criados a partir do momento que moléculas apolares eles começam a interagir entre si. Então formam-se polos na estrutura, polos momentâneos, tá? Que com o afastamento das moléculas eles vão desaparecer. Então por isso que é dipolo induzido, porque uma molécula apolar induz a outra a formar polos elétricos, tá? A interação é uma interação bem fraca, né? Então se a gente for ver das três que a gente vai estudar, ela é a mais fraca de todas. A segunda interação é a interação dipolo-dipolo permanente. Ela acontece em compostos polares. Então vejam, se o composto é polar, ele tem um polo positivo e um polo negativo. Então o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo da outra. Então é bem simples, é como funciona um ímã, basicamente, tá? Então essas interações de polo permanente, elas são interações fortes, elas são bem mais fortes do que as interações de polo induzido, né? As forças de London, tá? Mas não são as mais fortes que a gente tem. E temos a ligação de hidrogênio, que ela é basicamente uma interação que ocorre em compostos polares, mas especificamente naqueles compostos polares que apresentam flúor, oxigênio e nitrogênio em sua composição. E ela é a mais forte de todas. Tá? Então, se eu comparar três compostos, um composto apolar, um composto que tem um composto polar que não tenha flúor, oxigênio e nitrogênio e um composto polar que tem essas três substâncias, a ligação de hidrogênio ela vai ser a mais forte então. Então isso aqui é só um lembrete, né, para a gente poder falar a respeito dos nossos compostos, mas só para vocês irem entendendo então. Bom, as propriedades dos compostos orgânicos que a gente vai estudar é a seguinte, né, tipo, a questão da solubilidade em água e a questão, né, da temperatura de ebulição, que são os dois fatores, né, mais interessantes para nós nesse momento. A solubilidade em água, pessoal, ela ocorre de duas maneiras. Se o meu composto ele for apolar, ele é insolúvel em água, porque a água é um solvente polar. Então, lembram lá da regra de solubilização? Semelhante dissolve semelhante, apolar dissolve apolar e polar dissolve polar, ok? Os compostos polares dentro da química orgânica são compostos solúveis em água, tá? Então a gente vai trabalhar essa questão em relação à solubilidade. E em relação à temperatura de ebulição dos compostos, a gente tem duas regrinhas que a gente pode seguir. Para compostos do mesmo grupo, quanto maior o tamanho da cadeia, maior a temperatura de ebulição. Então, se a gente for fazer algumas comparações, né, à medida que eu aumento o tamanho da minha cadeia, eu aumento a superfície de interação que eu tenho
da molécula, né, com outras moléculas, e por isso a força de interação entre as moléculas começa a ficar mais forte, ok? Então por isso que a temperatura ela aumenta. E quanto mais ramificações a cadeia tiver, menor a sua temperatura de ebulição. Então a ramificação, pessoal, ele faz com que a cadeia ela fique menor, né? Então vamos dizer assim, cadeias de 5 átomos de carbono. Se esses 5 átomos formarem uma cadeia reta, ela vai ter uma superfície de contato. Se ela for uma cadeia com 5 átomos, sendo que esses 5 átomos têm ramificação na cadeia, ela vai ter uma estrutura um pouco menor. Então, a temperatura de ebulição tende a diminuir. Então, assim, ó, pessoal, a ebulição, só lembrando vocês novamente, a ebulição, ela é uma mudança de estado físico que ocorre quando as partículas mudam do estado líquido para o estado gasoso. Então, na ebulição, as partículas têm que se afastar umas das outras, ok? Elas têm que se afastar umas das outras. Então, se elas estão se afastando, significa que elas estão deixando de interagir entre si. Então, ou a interação está sendo a mínima possível. Então, quanto mais forte forem as interações no estado líquido, mais difícil é para que as partículas elas se afastem. Então, por isso que a temperatura tem que aumentar, eu tenho que dar mais energia para o sistema para a coisa acontecer. Então, vejam aqui, por exemplo, né, eu tenho um quadro aqui para vocês, relacionando o tamanho da substância com a sua temperatura de ebulição. Então, vejam que quanto mais átomos de carbono eu tenho na minha estrutura, maior é a temperatura de ebulição desse composto. Então aqui eu estou trabalhando só o grupo dos alcanos, tá? Se eu tivesse alceno, o comportamento seria um pouco diferente, né? Mas trabalhando compostos dentro do mesmo grupo, eu posso fazer essa previsão. Então, quanto maior o meu composto, maior a sua massa molar e maior a sua temperatura de ebulição, conforme está representando na tabela, ok? E aqui, pessoal, eu trago para vocês, então, aquele exemplo dos 5 átomos de carbono. Vejam o seguinte, as estruturas que apresentam ramificação, elas têm temperatura de ebulição menor. Por quê? Porque a cadeia, ela tem uma área de interação, uma superfície de interação menor, ok? Então, a gente segue esse exemplo para poder identificar essa questão. Então, só, né, para a gente entender essa questão das propriedades físicas. A gente vai ver isso muito durante o nosso curso, né, de Química do terceiro ano. Então, quando eu falar o composto é apolar, o composto é insolúvel em água, sua temperatura de ebulição é de tanto, a gente tem, então, essas ideias em mente. Então, pessoal, só uma aula rapidinha para vocês, né, terem esses conceitos, né. Brevemente vou estar postando outros vídeos com outras explicações em relação a isso, mas só para vocês entenderem então. Eu vou preparar um materialzinho para enviar para vocês, de reforço em cima desse conteúdo, mas só para vocês terem essas informações. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal para estar ajudando o professor a produzir mais conteúdo. Eu agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula, então.